Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Se você quer acessar os seus dados de saúde, existe uma plataforma do Sistema Único de Saúde, o Meu SUS Digital, onde estão certificados de vacinação, os atendimentos que as pessoas tenham realizado, medicamentos que foram fornecidos, enfim, informações que são dados sensíveis de milhões de brasileiros. Historicamente, o SUS realizou 2,8 bilhões de atendimentos. Esse universo, né, abre campo para uma série de problemas, uma série de desafios que são trazidos para o Ministério Público como guardião dos direitos fundamentais. Esse é o tema da minha conversa com uma especialista que está aqui ao meu lado, a doutora Anabelle Macedo Silva, que é doutora em Direito. Vou ter que ler agora o currículo dela, que é muito extenso, e saúde. Eu, inclusive, tive que resumir aqui. Anabelle tem um doutorado em Saúde Coletiva, cuja tese foi elaborada em colaboração com o laboratório da Universidade de Bremen, na Alemanha, recém-aprovada há poucos dias atrás, pelo Instituto de Estudos em Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Anabelle é mestre em Direito Público pela UERJ e possui especialização em Saúde Pública na Fiocruz e MBA Executivo em Gestão em Saúde na Fundação Getúlio Vargas. No MPRJ, ela foi titular por mais de 10 anos da Promotoria de Tutela Coletiva da Saúde Pública e atualmente é procuradora de Justiça em atuação no nosso tribunal. Bom dia, Anabelle. Obrigada por aceitar o nosso convite. O assunto de hoje, então, é saúde digital pública, que é o seu tema de estudos. O que é e o que é isso e de onde surgiu o seu interesse por esse tema? Heloísa, o assunto surgiu quando, num curso sobre proteção de dados, na verdade, em que eu comecei a ter contato com a temática da utilização de dados no âmbito das plataformas privadas, do capitalismo de vigilância, do extrativismo de dados, de todos esses riscos que decorrem dessa utilização massiva de dados e quase que uma raspagem de dados, né, no âmbito privado. Contudo, essa possibilidade de utilização de dados também existe no âmbito público, em benefício da coletividade e, neste caso, em benefício do fortalecimento do sistema público de saúde no Brasil e no mundo também. Daí a conexão e essa interface com a experiência europeia de sistemas públicos de saúde também lá. Então, surgiu esse interesse e a vontade de fazer um doutorado interdisciplinar, porque essa temática da saúde digital, na verdade, do fenômeno da digitalização como um todo, não apenas na saúde, pressupõe abordagens interdisciplinares, sob pena de não conseguir contemplar todas as dimensões que estão envolvidas nessa questão da digitalização. No âmbito do SUS, como você referiu, tem havido, nos últimos 3, 4 anos, um esforço grande, visível, que foi muito visível na minha pesquisa. Houve a criação da Secretaria de Saúde Digital no âmbito do Ministério da Saúde e também avanços na produção acadêmica sobre isso, mas ainda iniciando, sobretudo, na interface com o direito à proteção de dados. Há muito que esses dados podem fazer pelo coletivo, porque através da extração de informações, tem inclusive um conceito que é o Learning Health Systems, que é quando os sistemas de saúde desenvolvem uma potencialidade de aprendizagem com dados. Então, ele capta dados, porque todos os exames e os contatos da pessoa usuária, o paciente, da pessoa usuária do serviço do SUS, interage através de aplicativos, através de sistemas, e isso permite uma captação desses dados. E a utilização, a conversão desses dados em informações
que passam, então, a subsidiar tanto o atendimento daquela pessoa, favorecendo os desfechos individuais, mas também numa dimensão coletiva, no quanto a gestão de saúde consegue saber o que está acontecendo com a saúde da população como um todo. Isso tem riscos também, tudo sobre essa parte da dimensão digital apresenta grandes riscos e também potencialidades. Há sempre uma necessidade, e aí o título da tese foi Esperança Equilibrista, porque traz esse verso da canção do João Bosco, mas também lembra que há que sempre haver esse balanceamento, que é um dos outros componentes da tese, na parte jurídica, também trabalhei com a obra do professor Robert Alexi, e essa necessidade do balanceamento entre a proteção à intimidade, à privacidade, à autodeterminação informativa e também a possibilidade de proteger coletivamente o direito à saúde, evitar a exclusão digital, Sim, que é o digital divide. Uhum. Então, o objeto do teu estudo, se eu estou bem entendendo, são os impactos da tecnologia, né, da transformação tecnológica sobre o sistema jurídico a saúde pública no Brasil, né? E isso, como eu disse na apresentação, reclama aí a intervenção, a atenção, né, do Ministério Público como guardião dos direitos fundamentais digitais. Né? Então, no campo da saúde, como você bem está destacando, né, um dos desafios é exatamente a exclusão digital, que essa é uma barreira de acesso para aqueles que não têm né, condições de estar online ou não são educados, né, para utilização eficiente dessas ferramentas. Como é que esse desafio pode ser superado e o que o Ministério Público tem feito nesse sentido? Bom, em relação à barreira da exclusão digital, que é a tradução que eu estou utilizando para digital divide, que já circula internacionalmente como um debate, assim, e aqui no Brasil também iniciando, são os riscos de que essa digitalização, que pode aproximar a assistência em saúde de lugares remotos, por exemplo, com possibilidade de teleatendimento, pode viabilizar atendimento domiciliar, retirando da internação, por exemplo, casos que sejam elegíveis para uma efetiva, desde que haja efetividade, acompanhamento e monitoramento remoto. Tudo isso são possibilidades de inclusão, mas há também o risco da exclusão digital, sobretudo porque é preciso que as pessoas que utilizam o sistema de saúde, mas não apenas elas, também os profissionais de saúde sejam capacitados e fortalecidos na sua literacia digital, na sua possibilidade de utilizar essas tecnologias para garantir o direito, o núcleo de fundamentalidade do direito à saúde. Os profissionais de saúde, se eles próprios forem excluídos nessa transformação, obviamente eles depois replicarão também exclusão. Enquanto que, se eles são incluídos e essas soluções digitais são construídas a partir de aprendizados que vêm tanto dos profissionais de saúde como dos conselhos de saúde, o controle social no âmbito do SUS, isso tudo possibilita que essas ferramentas sejam mais calibradas e compreendidas pelos profissionais de saúde e também pela população. Então, a literacia digital, ela tem uma dimensão tanto individual, do quanto a própria pessoa que está utilizando os serviços do SUS precisa conseguir desenvolver suas capacidades para atingir aquele serviço, mas não é apenas um dever dela. A literacia digital tem também uma dimensão institucional, ou seja, o próprio sistema precisa se ajustar para conseguir chegar
àquele que não consegue ter o acesso mais facilitado, seja por limitações etárias, limitações cognitivas, limitações também de acesso aos dispositivos. Sim, econômicas também, Econômicas, né? Pessoas podem não ter computadores. não pode não ter computador, o telefone pode só ter capacidade para utilizar redes sociais, porque as redes sociais são gratuitas. Então, muitas vezes, o acesso à internet da pessoa é limitado, e o que é de graça é só para... Esse é um desafio em várias áreas, mas na saúde, né, nós estamos lidando com dados sensíveis, né, dados pessoais que revelam aí questões da intimidade e que despertam interesse econômico, né, de empresas, de pessoas, às vezes, mal intencionadas. Então, criminalidade cibernética também é um desafio, né? Sim. Isso tem acontecido? Tem chegado para o Ministério Público? Sim, aí várias questões. Por exemplo, dá um objeto da tese, mas desdobramentos no âmbito, por exemplo, da dimensão digital dos direitos fundamentais. Aquela questão das farmácias, por exemplo, a captação massiva de dados nas farmácias. Para quê? Para perfilização, não é? Para a criação de perfis de consumo das pessoas. Essa é uma utilização completamente distinta da utilização no âmbito do SUS, que tem uma fundamentação legal e uma base legal de utilização de dados na política pública. Sim, é diferente dessa captação massiva de dados, que tanto nos atendimentos privados de saúde, por exemplo, quanto mesmo em atividades de comércio como as farmácias. A questão da criminalidade cibernética, que é um outro campo de atuação necessária do Ministério Público no campo da proteção da dimensão digital dos direitos fundamentais, toca, por exemplo, a questão de vazamentos de dados sobre questões pessoais do indivíduo que são de extrema privacidade e que podem marcar a pessoa para o resto da vida. Não é? A questão, por exemplo, de enfermidades, isso mesmo no Reino Unido. Saúde mental, a gente pode pensar, tem um campo imenso. Isso, imagina a divulgação de consultas online no âmbito da saúde mental. Toda a intimidade da vida daquela pessoa pode estar sendo tratada ali naquela consulta e um vazamento disso. Então, a necessidade de responsabilização, tanto daqueles que têm a curadoria desses dados no âmbito de suas funções, como os gestores do SUS, que administram esses bancos de dados, têm uma responsabilidade muito grande. Sim. E no âmbito privado, quem viola, igualmente, também os gestores desses bancos de dados, e aqueles que violentam esses dados e promovem vazamentos e invasões, melhor dizendo, invasões, também são sujeitos à responsabilização criminal, além de administrativa, quando no âmbito do SUS, por exemplo. Né? Essa questão das improbidades administrativas decorrentes de má utilização de bancos de dados são coisas que ainda não apareceram, mas vão aparecer. São capítulos que, no futuro, certamente surgirão na pauta de atuação do Ministério Público. Existe uma interlocução, né, entre os gestores do sistema e promotores e, enfim, procuradores da República que estão incumbidos dessa proteção dos direitos na saúde. Sim, quanto mais o Ministério Público se aproximar da temática da proteção dos dados pessoais, seja no âmbito da política pública de saúde, como em todas as outras políticas públicas que estão sendo digitalizadas e serão cada vez mais, isso fortalecerá tanto a tutela coletiva do direito prestacional fim que está sendo digitalizado, então o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência social. Se todas essas primeiras consultas de acesso a essas redes de serviços públicos precisarem de um agendamento online e ali já houver um corte para de que grande parte da população não consiga acessar esse serviço, esses direitos fundamentais
que estão sendo digitalizados através de políticas públicas que estão sendo digitalizadas, já fica uma exclusão digital aí. É neste ponto que o Ministério Público precisa incluir também nas suas pautas de atuação essa questão da digitalização das políticas públicas e a potencialidade que também apresenta essa utilização de dados na base legal da Lei Geral de Proteção de Dados, de uso de dados nas políticas públicas. Nós estamos falando muito dos riscos, né? E você colocou muito bem essa ponderação, né, que o administrador tem sempre que fazer entre riscos e benefícios, mas também há vantagens, né? A digitalização trouxe uma possibilidade de melhor administração, de melhor, né, acompanhamento da igualdade nas situações. Você pode dar exemplo disso? Por exemplo, na minha tese eu examinei como caso concreto, use case, uma utilização até de inteligência artificial desenvolvida pela própria Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, chamado Serena. Partindo do SER, que é o Sistema Estadual de Regulação, eles fizeram essa personagem nomeada como Serena, que dá nome ao sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido. O que a Serena faz? Ela tem várias frentes até agora já desenvolvidas. Primeiro, ela possibilitou que os dados que estão incluídos nos prontuários dos pacientes que esperam uma vaga em hospital para uma cirurgia, para atendimentos de agendamento realizado através do Complexo Estadual de Regulação, que é quem faz a junção entre a lista de vagas e a lista da fila, a lista de espera, e junta quem precisa do quê, para estratificar, para criar uma ordem de preferência entre quem está esperando de acordo com a gravidade do caso. Esse dispositivo de inteligência artificial vai pensando dos prontuários algumas informações, por exemplo, em relação à parte cardiológica. E aí, quem tem maiores fatores de risco para agravamento e necessita, portanto, maior brevidade na marcação do seu atendimento em cardiologia, por exemplo, a Serena faz uma listagem com marcação para que o médico regulador, o médico que está fazendo esse direcionamento de vagas, então tenha aquele caso mais evidente e já pulando ali na tela, dizendo, doutor, pega esse daqui, porque esse aqui está mais grave. O que é importante nesse caso? Primeiro, foi a própria secretaria que desenvolveu o dispositivo. Isso é relevante porque ela não está dependendo de uma plataforma e esse dado também não está, por exemplo, sujeito a vazamento por uma plataforma comercial que estivesse oferecendo isso, mesmo que de graça. Mas é de graça no Google. Tem interesses comerciais por trás, isso. Né? Então, é de graça se usasse uma própria ferramenta do ChatGPT para isso, é de graça. Não, é de graça, mas esse dado estaria sendo exportado para fora do SUS, primeiro. Então, a possibilidade que houve de que a própria equipe que já trabalhava com esses sistemas desenvolvesse a aplicação. Segundo aspecto, há um médico regulador que supervisiona. A Serena fala com o médico e é o doutor que vai fazer o médico que vai fazer o direcionamento. Ela não faz autonomamente, ela não toma decisões autônomas. Esse é um outro aspecto também relevante, positivo da Serena. Então, veja que é uma pequena intervenção, mas que para o serviço de regulação ajudou muito para isso. Uma outra utilidade que ela também está tendo é para a redução do absenteísmo. O que é o absenteísmo? É o desafio da interdisciplinariedade. Tem sempre parte do auditório que não está acompanhando os termos, porque são do outro campo interdisciplinar. O absenteísmo ocorre quando há uma marcação de uma consulta, de uma cirurgia, de um procedimento
pelo SUS e a pessoa não vai, ela não comparece. Já são vagas tão preciosas e tão difíceis, porque tem tanta demanda para pouca oferta, e ainda perde a vaga porque a pessoa não foi. A redução do absenteísmo com a Serena se deu através do envio de mensagens diretamente pelo sistema, pela IA Serena, para os pacientes e para a unidade de saúde aonde esse paciente está sendo atendido e de onde veio o pedido para aquela vaga de internação, aquela vaga de um exame mais complexo. Cada vez que é feito pelo sistema o agendamento, é disparado uma mensagem. Inicialmente era disparado só para a unidade de saúde, aí foi feita uma melhora no banco de dados dos telefones das pessoas, e agora a própria secretaria manda uma mensagem através de WhatsApp para a pessoa, para que ela fale: olha, o seu exame foi marcado, não perca. Também fizeram uma campanha de informação de que não é fraude, pode atender, é de verdade essa mensagem que está sendo enviada, já que há uma questão de muitas fraudes envolvendo, de confiabilidade. Então, houve melhora também no banco de dados dos telefones, porque outro aspecto que muitos desses bancos de dados têm dados que não são verídicos, que não foram checados, né? Então, houve um avanço nisso, e aí, com a melhora do banco de dados sobre os telefones das pessoas que estão tendo os exames marcados, pôde, então, ser disparada essa mensagem. Tudo isso envolvendo questões de privacidade, porque se essa mensagem... do gestor, né? Mas, por outro lado, põe em risco esses direitos. Sim. É possível compatibilizar? E o desdobramento dessa pergunta, já houve casos de uso abusivo desses dados? Sim, a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, inclui na sua agenda para o ano de 25 e 26, está incluído na agenda de atividade de fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados, exatamente esse campo da utilização dos dados em saúde. A Secretaria de Saúde Digital, a CEIDIG, do Ministério da Saúde, também recentemente mobilizou a própria Polícia Federal para apurar má utilização, não é, de informações de uma prefeitura, por exemplo, de uma Secretaria Municipal de Saúde, em que aqueles dados estavam sendo utilizados para direcionamento de propaganda para aquelas pessoas que tinham suas informações pessoais disponibilizadas no âmbito do SUS. Então, sem dúvida, um campo que vai demandar cada vez mais proteção e investigações também da parte também do Ministério Público, porque a violação desses deveres de proteção e utilização proba desses bancos de dados no âmbito do SUS pode gerar, sem dúvida, responsabilização por improbidade administrativa, além de responsabilização também de natureza criminal. E eu queria, para amarrar nossa conversa, que eu sei que tem um conceito-chave aí no teu trabalho, na tua tese, que você explicasse para nós o que são determinantes sociodigitais da saúde e como é que se lida com isso. Pois aí já é um conceito bem da saúde coletiva brasileira, inclusive, a questão da determinação e dos determinantes sociais da saúde, e que internacionalmente já vem sendo examinado o desdobramento desses determinantes sociais da saúde com o advento da digitalização. Então, a saúde não é apenas fruto de como funciona o nosso organismo. Nosso organismo funciona interagindo com o ambiente onde nós vivemos, a realidade sociocultural que nós vivemos, e das nossas escolhas e hábitos de estilos de vida também. No que diz respeito a essa interação com os fatores externos, são os determinantes sociais da saúde. Só que a digitalização e este universo digital traz uma implicação sobre
todos os outros determinantes sociais até então existentes. Cria, então, quantas horas a pessoa leva de transporte para o seu trabalho, aonde ela trabalha, qual é a água que ela tem acesso no saneamento da casa dela, tudo isso repercute na formação e no desenvolvimento saudável da pessoa e das doenças que ela desenvolve também. Hoje em dia, o quanto ela consegue também acessar os serviços de saúde através dos meios digitais, o quanto mesmo a questão de exposição em redes sociais e de utilização massiva de telas e de consumo dessas aplicações digitais, tudo isso está impactando a construção da saúde dessa pessoa também, bem como a estruturação dos serviços de saúde. Internacionalmente, houve até um consenso de especialistas comissionado pela Organização Mundial de Saúde na Europa, que desenvolveu esses Digital Determinants of Health, os determinantes digitais da saúde. O que na tese eu proponho é uma junção da bossa da saúde coletiva brasileira com essa abordagem internacional para examinar os determinantes sociodigitais da saúde, de que a palavra final não é da tecnologia, a palavra final precisa ser das pessoas, de suas coletividades, das escolhas que cada comunidade fará em que proporção e de que forma será utilizada a tecnologia para garantir acesso, para reduzir exclusão digital, para proteger o direito à saúde. Então, essas deliberações e decisões de gestão no âmbito do SUS, no âmbito dos conselhos de saúde, do controle social do SUS, das entidades de pacientes, tudo isso também precisa ter força e ser reconhecido como legítimo e empoderado suficiente para conformar a tecnologia e não ser simplesmente refém e levado por ela. Então, daí essa proposta desse conceito como determinantes sociodigitais da saúde. Você esqueceu de falar da sua paixão pela saúde. Pois é. Que devia estar na apresentação. Pois é. Então, agora no encerramento, você pode dizer, é o Ministério Público ou é a saúde? São os dois. E agora a proteção de dados. Então, essa interlocução é desafiadora, porém muito necessária, como eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão concordar comigo. Eu quero agradecer, Anabelle, a sua presença aqui no Ampere Convida e agradecer a audiência dos nossos ouvintes, lembrando que estamos em vídeo no YouTube e em áudio em todas as plataformas. Não deixe de seguir e, se gostou, dá 5 estrelas para o Ampere Convida, comente e compartilhe. Muito obrigada.